Amados irmãos, que a paz gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém? Nós temos, desde quando instituímos esse nosso canal YouTube, essa é a 15ª mensagem, esses 2 meses mais ou menos, e nós temos seguido a trilha de grandes homens de Deus, profetas do Antigo Testamento, cujo legado nos traz mensagens preciosíssimas que nós usamos como espelho para as nossas vidas. É muito importante, meus irmãos, nós conhecermos a história desses grandes homens, porque nós aprendemos lições extraordinárias. Por exemplo, nós vamos falar de um grande servo de Deus, Moisés, que significa saído das águas. É uma história impressionante, uma história fabulosa, que se nós fôssemos fazer, ou melhor, se nós tivéssemos de contá-la do início ao fim, seria uma história muito longa. Ela remonta ao tempo em que José, descendente de Jacó, foi governador de uma província do Egito, e a época da fome, essa história todos conhecem, de modo que os descendentes de Jacó eram 70 pessoas. Eles foram para junto de José, o tempo foi passando, José morreu, o rei amigo de José também, e eles ficaram no Egito, e Deus abençoou tanto que, quando menos se espera, alguns anos depois, já eles passaram 400 anos no território egípcio, e já havia mais de 600 mil descendentes de Jacó, que preocupou sobremaneira o faraó, que era perverso, e subjugou aquele povo e resolveu dar um freio nesse crescimento demográfico, mandando matar as crianças do sexo masculino. Foi quando Moisés nasceu, e a sua genitora, preocupada, colocou ele num cesto com betume e mandou que a irmã dele, já grandinha, o levasse até as bordas do rio Nilo. E assim ela fez, e ficou ali observando o que ia acontecer. Por uma providência divina, a filha do faraó, a princesa, ela foi tomar banho no rio Nilo, que a essa época era um rio de águas límpidas, claras. Quem conhece esse rio sabe que hoje ele não é assim. A maldade, a sujeira do homem é tão grande que contaminou até os rios. Mas ela foi tomar banho naquele rio, naquele horário. E as suas servas viram aquela cesta, o menino chorando, levaram até ela, ela se apiedou, ela reconheceu que poderia ser um hebreu e resolveu ficar com aquele menino. A irmã do Moisés se aproximou dela e disse: olha, eu conheço uma pessoa que poderia criar esse filho até que ele ficasse maiorzinho. Aí ela achou boa a ideia e ela levou o Moisés para ser criada pela própria mãe biológica. Tudo providência de Deus. Quando ele cresceu, estava já maiorzinho, então a princesa veio e o levou para o palácio. Aquele garoto, então, foi adotado pela princesa. Portanto, ele foi criado no palácio do faraó, com todas as honras e privilégios, tendo sido educado pelos melhores mestres, adquirindo, portanto,
uma grande cultura e erudição. Então, resumindo os fatos, Moisés, quando adulto, matou um soldado egípcio perverso que estava maltratando um hebreu. E chegou ao conhecimento do faraó, ele teve que fugir para não ser morto, ele foi para o deserto, onde conheceu algumas pastoras de rebanhos e logo casou com uma delas. Se tornou também pastor de ovelhas do seu sogro Jetro. Certa vez, estando no alto do Sinai, com o rebanho que pastoreava, uma região montanhosa de vegetação rasteira, de arbustos, sarças, quando, de repente, de inópino, Deus, o glorioso Deus, surge no meio de uma sarça que ardia em fogo, sem, no entanto, se queimar. Moisés ficou muito admirado. A sarça não era consumida, o que era estranho, porque do fogo resulta a destruição. Essa era, sem dúvida, uma demonstração flagrante de que ali se encontrava um ser superior, de grande poder, e que era capaz de sobrepujar o fogo que ninguém o suporta. É que Moisés, por ter sido criado no meio de idólatras, politeístas, como eram os egípcios, ele, na verdade, não conhecia a fundo o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, mas ali estava o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O aparecimento daquela sarça ardente foi simbólica e tinha um duplo objetivo. Em primeiro lugar, Deus quis dizer a Moisés: essa missão é fogo, mas você não se queimará. E, em segundo lugar, ele havia esquadrinhado o coração de Moisés, percebendo que ele estava angustiado, porque quando foi obrigado a fugir do Egito, ele viu que não poderia mais ajudar aquele povo espoliado, massacrado, sofrido. Deus, então, com aquela sarça ardente, estava lhe dizendo: olha, eu estou cuidando do meu povo. Assim como essa sarça, eles também não o serão consumidos. Transportando essa palavra rema. Palavra rema significa palavra profética de Deus para os nossos dias. Nós vemos que ele está a dizer também a nós outros, nos dias de hoje: não temas, eu sempre cuido do meu povo. Deus está sempre agindo neste mundo. Ontem como hoje, aquela sarça foi a visão que ele deu a Moisés naquele momento. Esta mesma visão serve também para nós nos dias de hoje. Façamos uma espécie de live daquela cena, a sarça ardendo em fogo, mas em pé, inteira, incólume. Esta sarça, amados, é o povo de Deus. Somos nós que estamos lavados pelo seu sangue carmesim, que jamais seremos consumidos pelo fogo eterno. Ainda que Deus permita que o vírus do Covid-19 nos atinja, mas nós continuaremos em pé, caminhando para a mansão celestial. Aleluia! Deus nos assegura, lá no livro de Êxodo 3:7, nos diz: eu ouvi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor. Meus irmãos, Deus sempre ouve o nosso clamor. Depois dessa convincente apresentação, que seria
realizar uma tarefa nada fácil aos seus olhos, a missão que Deus lhe deu naquele instante, que era libertar os hebreus do jugo cruel do faraó. Tomado que foi de surpresa e ainda não necessariamente identificado com o Altíssimo, todavia, entendendo perfeitamente que estava diante de um ser superior e ainda atordoado com aquele encontro, ele questiona: Senhor, quem sou eu para realizar tamanha tarefa? Deus então lhe assegura, lhe responde: não temas, eu sou contigo, te livrarei do mal, lhe abençoando, lhe revestindo de poderes tais nunca visto por você. Você, meu irmão, quem me ouve e me vê nesse instante, você teria alguma dúvida, algum temor diante dessa cena gloriosa, dessas expressões do nosso Deus Altíssimo? Eu creio que não. Assim também fez Moisés, pois ele sabia que iria levar em sua bagagem o sobrenatural e transcendental poder de Deus, o Criador dos céus e da terra, que seria usado contra o faraó e seus súditos. Amados irmãos, não temas. É exatamente o que ele está nos dizendo agora, nestes difíceis tempos de pandemia. Estando comigo, ao meu lado, o fogo não há de lhe queimar, as feras não há de lhe estragar. Diante do mais forte inimigo, você será vencedor. Moisés saiu então para o cumprimento dessa sua nobre e difícil missão. E contra o faraó e seus súditos foram lançados nada menos do que 10 terríveis pragas, culminando com a morte dos primogênitos, inclusive o filho do faraó, que não resistiu mais. Interessante, meus irmãos, é que cada praga sinalizava um Deus que era adorado pelos idólatras egípcios, desmoralizando-os. Eram divindades que para eles tinham o controle da terra e do universo. Não nos é difícil acreditar que Moisés foi coroado de êxito nessa sua difícil missão. Afinal, ele estava sob a tutela e a proteção de Deus. Os hebreus foram cobertos de presentes quando foram libertos por parte de egípcios que estavam quebrantados pelas sucessivas demonstrações do poder e do milagre de Deus. Muitos até convertidos. Eles receberam, portanto, joias de ouro de toda espécie. Foi bênção de Deus. Moisés foi chamado por Deus depois, mais uma vez, para estar com ele no Monte Sinai. E lá recebeu importantes orientações diretamente dele, de Deus. Orientações estas que consistiam inicialmente em construir um templo, um tabernáculo para a sua adoração. Lhe foram transmitidas todos os detalhes, suas dimensões, cortina, santuário, o lugar chamado Santo dos Santos, o Urim, o Tumim e demais acessórios que deveriam ser constituídos de ouro, bem como ele pediu que Moisés trouxesse 2 placas de pedra e nelas Deus escreveu com o seu próprio dedo os 10 mandamentos, que foram chamadas de as tábuas da lei. E por 40 dias e 40 noites, Moisés jejuou, orou e recebeu
instruções de Deus. Moisés, ao final desses 40 dias, desceu o monte e foi para o povo que ficou lá embaixo, à sua espera. Ele desceu cheio de entusiasmo, de alegria, mas qual não foi sua surpresa quando encontrou aquele povo totalmente transviado, adorando um bezerro de ouro que eles fizeram com aqueles objetos de ouro que eles receberam, cantando músicas sensuais. Imagina, Moisés, irado, quebrou aquelas tábuas e fez um discurso inflamado, fervoroso, de advertência e reprovação. E o fizera indignado e triste. Deus, todavia, mais tarde o chama mais uma vez e manda que ele traga novas tábuas. O repreende, mas reescreve aqueles mandamentos nestas tábuas, lhes dando uma nova chance. Quer dizer, Deus deu uma nova chance àquele povo teimoso. A Bíblia, meus irmãos, nos mostra que aquela nação de Israel foi, ao longo de sua história, sempre convergiu para a desobediência, tendo, no entanto, amargurado muitos castigos. Mas Deus vem lhes dando sempre novas oportunidades de se redimirem. A história de Israel, meus irmãos, se assemelha à história da humanidade. Através dos tempos, Deus tem demonstrado possuir uma paciência e um amor sem limites, sempre nos dando uma nova chance. Agora mesmo, em nossos dias, quando o homem está amplamente afastado de Deus, com gestos, palavras e atitudes escarnecedoras, descrendo até de sua existência e merecendo, por isso mesmo, uma punição mais rígida. No entanto, para alguns, ele apenas deu uma oportunidade de parar um pouco por uma quarentena que se repetiu e pode ainda se repetir. Como ele chamou Moisés para se recolher no monte e ali permanecer por 40 dias e 40 noites, ele agora nos chamou para nos recolhermos, recomendou que nós entrássemos no esconderijo do Altíssimo, que é o quarto, o nosso quarto de dormir, fechar a porta e orar em secreto para sermos abençoados por Deus em secreto. Ele está a nos dizer, esta é a maior quarentena para que todos saibam que eu sou e maior do que eu não há ninguém. Porém, reflitam nas minhas palavras e estabeleçam um conserto, um propósito diante de mim. Muitos estavam me honrando apenas com os lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Eu sou Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade daqueles que me aborrecem. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o vosso Deus, e diante de mim não há nenhum outro. Dobrem os seus joelhos, tirem as sandálias dos pés e se prostrem a me adorar, porque eu vos criei, eu sou o vosso rei, e como súditos, vocês me devem obediência. Portanto, despertem. Despertar significa muito. Levanta, ó tu que dormes, reviver deve ser vosso intuito. Leia a Bíblia, se informe, saia dessa letargia, se aproxime de Jesus,
desastrosa é a teimosia, carregue com ele vossa cruz. Vosso caminho será melhor, pois segues no rumo do paraíso. Ir para o inferno não há nada pior, verdade certa e não casuísmo. Jesus nos traz essa verdade a ser incutida na memória para o mal e a dor ser combatida e viveres uma bela história. Não é nada essa pandemia, ao que poderia acontecer. Sem Deus, o que seria? Jamais terias alvorecer. Sim, não terias alvorecer ao cometer tais transgressão, pois irias falecer com bem mais rigor e punição. Amém, meus irmãos? Que esta lição possa penetrar profundamente em nosso ser e, deste modo, nós tenhamos dentro de nós que nos foi outorgado por Deus esta verdade, esta grande verdade, meus irmãos. É tempo de olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos uma introspecção, a fim de que saibamos o que temos feito. Certamente, em algum momento, nós nos desviamos dos conselhos, da orientação e ficamos à sua mercê. Por isso, há sofrimentos na terra. É tempo de rever os nossos conceitos e nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Jesus vem breve. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma breve oração. Nosso Deus, nós que somos infinitamente gratos, e sempre o somos, ó Deus, porque Tu és o nosso refúgio e fortaleza bem presente. Por isso, Senhor, nós nunca podemos deixar de sermos gratos a Ti. Ser conosco, com o Teu povo, nos enche com a Tua graça, com a Tua unção, com a Tua bênção. Nós pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém, amém